O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta. Porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho proclamado, Deus apague os nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs na mesma fé, querida comunidade, querido povo de Deus, pessoas que nos assistem pelo YouTube através da pastoral da Pascom, aqui da paróquia, convertei-vos, nos diz o Senhor, porque o reino dos céus está perto. Essa expressão de conversão significa, na realidade, que o reino de Deus já está no meio de nós. O reino de Deus está perto, significa dizer, em outras palavras, que nós todos devemos trabalhar na construção do reino de Deus, que também é nosso. E devemos entrar na dinâmica do reino de Deus, porque senão nós vamos ficar fora do reino de Deus. Vamos ficar de fora do reino de Deus. Por isso a insistência de Jesus hoje é
para que nós nos convertamos, mudemos de mentalidade, mudemos também a nossa prática. Ou seja, Jesus vai pedir para nós uma mudança de mentalidade no sentido de que nós devemos agir como Jesus agiu. Por quê? Porque as pessoas pensam muitas vezes que eu vou inventar agora o meu modo próprio para eu agir. E dessa forma eu vou alcançar o reino de Deus. Ora, o reino de Deus, ele foi trazido para nós por Jesus. É Ele que vem instaurar o reino de Deus no aqui e agora da nossa história. É o próprio Jesus Cristo que nos vai mostrar como nós devemos fazer para adentrar no reino de Deus, para pertencer ao reino de Deus. O evangelho de hoje é interessante, como os fariseus, eles vão até Jesus dizendo assim: olha, Senhor, Pilatos matou alguns galileus, geralmente provavelmente na festa da Páscoa, as pessoas iam para Jerusalém e Pilatos, na festa da Páscoa, e ficava lá em Jerusalém, justamente para que não tivesse nenhuma desordem lá na cidade de Jerusalém. Ou seja, quando alguém, qualquer pessoa, estava querendo insultar ou inflamar uma revolta contra Pilatos, ele acionava imediatamente os soldados romanos, e os soldados romanos matavam essas pessoas. E aí os fariseus levam a causa para Jesus, querendo que Jesus tome partido contra Pilatos. Jesus, na realidade, sabiamente, conhecendo os fariseus, Jesus não vai tomar partido contra Pilatos. Por quê? Primeiro porque, se Jesus tomasse partido contra Pilatos, os fariseus iam denunciar Jesus e Jesus seria morto por Pilatos. Então, o que é que Jesus mostra com isso? A estrutura montada lá em Jerusalém não era uma estrutura que, digamos assim, da noite para o dia poderia ser mudada. Claro que não era. Ou seja, era preciso muito tempo para que aquela estrutura geradora de morte que estava na cidade de Jerusalém, ela pudesse ser mudada, transformada. E outra coisa, é importante observar que a estrutura de morte que estava na cidade de Jerusalém tinha também corrompido as pessoas que estavam em Jerusalém. Ou seja, não era apenas Pilatos, o governador, e o Império Romano que estava lá na cidade de Jerusalém, que estavam corrompidos. A população também estava corrompida. E é por isso mesmo Jesus vai mostrar para os fariseus que ele não vai tomar partido contra Pilatos. Os fariseus levam o caso para Jesus também, porque os fariseus, eles acreditam no seguinte:
se alguém pecou, tem que pagar, e pagar com a morte. Ora, Jesus vai dizer para os fariseus e também para nós que isso não é algo que procede de Deus, não é da vontade de Deus. Alguém peca e aí tem que pagar com a morte. Jesus vai mostrar para os fariseus e também para nós que onde há violência, nós não podemos querer trazer a paz com violência. Porque se a gente tem violência no lugar e a gente quer confrontar a violência com a violência, qual é o resultado disso? Mais violência, mais mortes. Agora mesmo, trazendo para a guerra da Ucrânia e da Rússia. Violência e violência. Violência de um lado, violência da Rússia, violência da Ucrânia. Nós estamos vendo mais morte ou menos morte? Mais violência ou menos violência? Mais violência, minha gente. Mais violência. Então, é isso que Jesus quer mostrar para os fariseus. E também nós, muitos de nós cristãos, pensamos que resolvemos violência com mais violência. Jesus quer dizer para nós, olha, violência, a gente vence a violência com paz. A gente vence a violência com amor. A gente vence a violência com solidariedade, com serviço. Essa mentalidade louca de estarmos armando mais o povo, traz mais morte, mais homicídios no nosso país, por exemplo. Nós precisamos nos desarmar mais. Quanto mais pessoas desarmadas, menos violência, menos morte, menos morte. É isso que Jesus nos mostra no Evangelho. E vai dizer assim para os fariseus e também para nós: se vocês não se converterem, Jesus vai dizer, vocês precisam se converter, porque senão vocês vão morrer da mesma forma. Ou seja, Jesus pede para os fariseus que eles se convertam, que eles mudem de atitude, que eles mudem a forma deles pensarem. Essa coisa de pecou, tem que morrer, ou violência se acaba com violência, violência diminui com mais violência. Essa mentalidade precisa ser mudada completamente. E aí por isso que Jesus vai aproveitar e vai dizer para os fariseus, vai contar para eles a história das 12 pessoas que iam passando e a torre da piscina de Siloé, ela caiu, matou aquelas 18 pessoas. Ou seja, aquelas 18 pessoas, inclusive Jesus vai perguntar, aquelas 18 pessoas eram piores do que as outras pessoas de Jerusalém? Jesus vai perguntar. Justamente para mostrar para os fariseus e também para nós que acidentes acontecem, tragédias acontecem e as pessoas morrem, mas isso não é por conta, não é uma consequência do pecado ou dos pecados
que a pessoa cometeu. E nem é vontade de Deus também que isso aconteça. Portanto, Jesus vai mostrar claramente hoje para nós, para os fariseus também, essa forma de mudarmos essa nossa mentalidade para nos desamarmos, e dessa forma nós vamos construir o mundo de paz. Porque a gente está falando muito dessa guerra da Rússia e da Ucrânia, mas a gente muitas vezes esquece que no lar da gente, na comunidade da gente, nas pastorais da gente, a gente tem também questões sérias de discussões, de conflitos, de certas guerras, certas picuinhas que nós devemos superar. Para quê? Para que nós possamos participar dessa dinâmica do reino de Deus, entrarmos já na dinâmica do reino de Deus que começa no aqui e agora da nossa história. Jesus vai aproveitar e vai contar essa parábola da vinhateira, da vinha. Jesus vai colocar aí essa parábola mostrando o seguinte, a parábola quer mostrar o seguinte: quem ouve a palavra de Deus, precisa produzir frutos bons frutos. O que seriam bons frutos? Bons frutos seriam alguns dos bons frutos: justiça, paz, harmonia, não conflitos, mudança de mentalidade, sermos melhores, sermos mais solidários, perdoarmos mais as pessoas, não julgarmos as pessoas. Esse negócio de estar julgando as pessoas, no outro evangelho Jesus vai dizer assim: olha, deixe o cisco que está no olho do teu irmão e olhe a trave que está no teu próprio olho. Ou seja, se a gente olha a trave que está no olho da gente, os defeitos da gente, se a gente se preocupa em corrigir os defeitos da gente, a gente não vai ter tempo nenhum de olhar os erros, os defeitos dos outros, de falarmos dos outros, de falarmos das pessoas. Na realidade, nós vamos nos amar mais. E é isso que Jesus vai mostrar com a parábola de hoje. E é interessante, assim como Jesus, Deus é Ele que vem para colher os frutos da palavra de quem a escutou. E aí Deus chama o vinhateiro e diz assim: olha, eu estou vindo aqui e essa vinha não está produzindo nenhum fruto. E aí Deus dá uma ordem: corta, porque ela está aqui atrapalhando a terra. Mas aí no Evangelho de Lucas, apenas no Evangelho de Lucas, Lucas mostra Deus, um Deus misericordioso, um Deus paciente, que dá mais uma oportunidade, uma chance a mais para que nós possamos nos converter. Nos outros evangelhos, Mateus e Marcos, a árvore, ela seca. Ou seja, a árvore que não produz fruto, ela seca. Então, nós precisamos produzir muitos e bons frutos com a ajuda de Deus, com a ajuda de nossos irmãos e irmãs. Precisamos uns dos outros, todos precisamos
uns dos outros. E essa nossa conversão passa também por esse desejo de nós nos sentirmos que nós precisamos uns dos outros para sermos melhores. Não é excluir ninguém da nossa convivência. Pelo contrário, o Papa Francisco, inclusive, numa das palavras dele, exortações, diz assim: é necessário que nós incluamos todas as pessoas na nossa convivência. Nada de estar excluindo ninguém. É necessário incluir mais as pessoas na nossa convivência. E aí, por isso, a necessidade cada vez mais dessa conversão, para que também possamos estar incluindo mais pessoas na nossa convivência.